Oi, gente, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todo mundo. E aí, todos bem? Sabadão, e estamos nós aqui para o vídeo do canal Inspire-se. E eu já quero pedir a todos que possam estar verdadeiramente aí ligadinhos no tema que vamos trazer hoje aqui. E eu quero pedir para vocês que aí, se já nos seguem há algum tempo, que compartilhem os vídeos. Compartilhe os vídeos com aquelas pessoas que você acredita que de repente precisam ouvir uma palavra que vá fazê-los entender. E eu quero também pedir a você que está vendo pela primeira vez o vídeo do canal, se for da tua vontade, se o teu coração assim disser ok, pode seguir o canal, inscreva-se no canal, fique à vontade. Se não, também, como eu digo, eu não quero ser um youtuber, não quero ter milhares de seguidores, quero apenas levar a muitos a luz que dissipa toda a treva, amém? E nesta noite de sábado eu quero dizer para vocês assim com muita alegria que é muito bom poder falar de Jesus Cristo, falar das verdades, porque hoje em dia ainda nós ouvimos de todas as formas líderes, né? Pessoas que são proclamadas líderes, que não têm entendimento, né? Que nunca pediram para o Espírito Santo discernimento daquilo que têm ouvido, daquilo que eles estão lendo, e que ouvem e colocam homens, outros pastores ou teólogos conhecidos e famosos e buscam neles entendimento, textos nos livros e tudo mais, e se apoiam naquilo. Então, tipo assim, a pessoa vai embutindo dentro de si o que os outros escreveram, o que os outros falaram, e isso é algo que denigre o Evangelho, sabe assim? Porque nós temos por legado continuar pregando o Evangelho da verdade. O Evangelho da verdade é amor e humildade, para começar. O Evangelho verdadeiro não tem dízimo. O Evangelho verdadeiro não tem como os pastores, líderes incorrompíveis que você tem que seguir, você tem que adorar. Não, não, não. Né? E como eu estava fazendo aquela série que fala sobre sabedoria não gloria o homem, gloria o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, tipo assim, eu fico muito entristecido porque ainda hoje insistem em dizer que o Antigo Testamento é algo que não foi consumado. E esquecem que Jesus ele deixa bem claro que ele seguiria até o fim. Mas o que ninguém entendeu é que o fim, naquele momento onde ele diz está consumado, foi naquele momento que caiu por terra tudo aquilo que faz parte da vida do judeu antigo. A nossa vida é pós-mensagem da cruz. E olha só que engraçado, eu vou dar um exemplo que eu sempre dou, para você principalmente, que ainda adora lá o Antigo Testamento, falando que não está consumado os 10 mandamentos ou as leis. Mas eu quero deixar bem claro para você, até no Salmo que diz, eu olho para o monte, de onde virá o meu socorro? Olha só, ali praticamente as pessoas não sabiam de onde viria o socorro. E aí se a gente for para Jesus Cristo, no dia da crucificação, no monte, as pessoas olhavam lá para aquele monte e viam a cruz lá onde Jesus foi crucificado. Então eu posso dizer assim, eu olho para o monte, de onde o meu socorro já veio. Não é mais, eu olho para os montes de onde virá. Eu olho para o monte de onde já veio o meu socorro, morte e ressurreição de Jesus Cristo. E o mais engraçado é que Jesus ele deixa tão claro nos textos que jamais ele em vida deixaria de concretizar os mandamentos e a lei. E o que o pessoal não entende é que até o final ele deixou bem claro que ele vai cumprir a lei até o fim. O fim foi quando a morte de cruz. Amém? E não adianta dizer que Jesus juntou os 10 mandamentos em um só. Sabe assim? É como se você se jogasse como judeu. Né? Se a gente começar a ler o Antigo Testamento, a Arca da Aliança, os dízimos, exemplo, a Arca da Aliança, vai lá no texto que fala assim, da Arca da Aliança, que Jeová, ou deuses que eles serviam, Yahvé, que se você procurar lá, Jeová foi um Deus que era guerreiro, que foi eleito pelo povo de Israel para ser o seu Deus. Olha só, Jeová. E aí ele fala o que sobre a Arca da Aliança?
Esta arca é o sinal da minha aliança com o povo judeu, não para conosco. E quando fala de dízimo também, eles usam Malaquias 10, aquele monte de coisa. Até mesmo trazem para o Novo Testamento que não, que os 10% que o dízimo é necessário. Não! Porque se você for ver então lá em Malaquias, fala assim, ó, que o dízimo só pode ser recebido por sumo sacerdote. Temos sumos sacerdotes nos dias de hoje? Quem são os sumos sacerdotes na igreja? Pastores? Tá errado. Então eu quero deixar bem claro para vocês, ó, eu não sou teólogo, nem quero ser. Eu não sou mestre da lei, tá? Tanto que tá bem claro nos textos. Eu não sigo doutrinas humanas. Eu não sigo sabedoria humana. Eu sigo a sabedoria de Deus. Qual é a sabedoria de Deus? Quando você se põe a entender pela visão da graça, porque Jesus é a luz que dissipa a treva. E quando ele fala, vou deixar bem claro para você, lê lá o texto que fala sobre o Consolador lá em João. Que o Consolador, o Espírito Santo, é aquele que continuará nos ensinando aquilo que Jesus começou a ensinar lá atrás, enquanto ele era homem, carne aqui nessa terra. Está lá. Não sei se a minha Bíblia ou as minhas Bíblias estão diferentes totalmente dos teólogos, dos doutores, dos mestres. Ou dos que se acham mestres. Mas o que me deixa assim indignado é que aí Jesus vai ficando aonde? O que Jesus fez através daquilo que Deus o Pai permitiu? Gente, lê lá João 3,16, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amor de Deus por nós. Jesus veio por amor. Ele sabia o que aconteceria. Aí Jesus morre, o homem começa, os apóstolos começaram a pregar o evangelho, até aí tudo bem. Mesmo assim as igrejas tiveram problemas, porque o homem, na sua mente doentia, por ganância, por poder, pegou esse caminho, verdade de vida que Jesus deu para benefício próprio. Para se auto-intitular doutor, para se auto-intitular pastor, para se auto-intitular apóstolo, como eu disse no vídeo. Apóstolos, peraí. Quando nós lemos lá o livro que uns foram dados para apóstolos, a gente tem que ir naquela época presente, aonde os apóstolos foram eleitos pelo próprio Jesus por Deus Pai. E hoje nós vemos apóstolos, bispos, sei lá quantas coisas, pastores e evangelistas, presbíteros, enfim. Toma-se posse de coisas que não são para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. É um absurdo. E nós vemos pessoas trocando de igreja porque é machucada em uma, machucada em outra. E se a gente for ver, todas as igrejas hoje machucam as pessoas. Por exigências e negligências de ministração da palavra, de mentiras. Mentiras que eles mesmos muitas vezes acham que são verdades. Por quê? São formados líderes que eles seguiram determinados pastores e sempre ouviram aquele pastor e tomaram como exemplo a vida daquele homem e começam a pregar como aquele homem, começam a pregar na mesma linha de pensamento daquele homem e pronto. Está lá uma cópia daquele outro. E Paulo fala para sermos imitadores de quem? Dele. Por que imitadores de Paulo? Ali até o pessoal vê de maneira errada e fala assim, temos que ser imitadores de Deus. Não, Paulo está falando assim, ó, sejam meus imitadores de Paulo. Por quê? Porque Paulo, ele fala assim, ó, eu me esvazio de mim mesmo, porque eu não quero ter a sabedoria da minha carne, a minha sabedoria humana, mas quero me esvaziar para que vocês entendam que é a sabedoria de Deus. E quando eu escuto ainda pessoas tentando ligar o Antigo Testamento ao Novo Testamento, com palavras difíceis que juntou, tal, gente, peraí, aí eu pergunto para vocês aí que tentam fazer isso, vocês leram a Bíblia e pediram para o Espírito Santo discernimento? Tem certeza? E olha só, eu quero que vocês anotem, ó, 2 Coríntios, eu vou ler o capítulo 3, do versículo 1 até o 18, todinho. Para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Para que não haja mais, por exemplo, em você que está ouvindo e vendo este vídeo, nenhuma dúvida sobre o que eu estou dizendo.
O Antigo Testamento é para o povo judeu. O Novo Testamento também é para o judeu, mas para aquele judeu que aceitou Jesus como Messias. Que aceitou Jesus como o Salvador. Porque você pergunta, mas Paulo, outros eram também lá de Israel, eram judeus? Sim, pode ser que a maioria daquela população na época era judeu, mas muitos judeus são judeus messiânicos, judeus que creram que Jesus era o Messias. Porque o judeu mesmo, o povo de Israel, não crê em Jesus Cristo. E Paulo fala no texto assim, ó, o judeu é o povo que nos perseguiu, não nos permitindo pregar o evangelho, e ainda foi o povo que matou Jesus Cristo. E aí o povo faz excursão para Israel falando que é terra santa. Desculpa eu estar aqui falando, gente, eu vou tomar seu tempo hoje para você ficar bem esperto. Aí põe a bandeirinha de Israel nas costas, põe roupinha lá de judeu e vai para a igreja falar de Jesus? Espera aí, tem alguma coisa errada. Ou então vai para Israel e vai no Muro das Lamentações lá orar. Espera aí, gente. Você sabe o que é o Muro das Lamentações? O Muro das Lamentações é para o judeu. O que o judeu faz? Vai lá aceitar as suas doenças, aceitar as suas tristezas. E o povo evangélico ainda vai para Israel dizendo que é terra santa. Por que você acha que Israel está ali no centro do Oriente Médio e todo mundo ao redor tem bronca de Israel? Ah, é porque lá é uma terra santa e o povo islâmico não gosta por causa de Jesus. Para, gente. Para. Não seja judeu. Não vai você para sua igreja pondo bandeirinha de Israel nos lombos, não. Não vai para a igreja achando que Israel é terra santa e que lá... Não, para com isso. Para definitivamente com isso. Sabe assim, chega um momento que eu e minha esposa, quando nós olhamos essas coisas... Hoje nós fomos para Paulista e nós vimos lá, nós falamos assim, gente, mas peraí, o pessoal com bandeira de Israel no ombro, assim, até falei pra minha esposa, não, aqui na região dos Jardins tem muito judeu, de repente o cara é judeu. Aí daqui a pouco você vê o cara lá com o pessoal de igreja. Você fala, peraí, gente, tem alguma coisa errada. São seitas. Na verdade, muitos ministérios que são considerados cristãos são seitas. São seitas. Eu imagino como Jesus... Por isso que o Apocalipse vai ser como é transmitido. Serão arrebatados, muitos ficarão ainda para se autopurificar daquilo que é ruim e ter a chance de ter a salvação, mas muitos que ficarem vão sofrer. A graça nos levará até lá. Até lá. A novela Apocalipse, por isso que eu dei uma dica pro pessoal aí, se você assistiu a novela Apocalipse da Record, no final da novela, os vilões estavam tudo de roupa preta na frente do anjo chorando. Por quê? Porque naquele momento o anjo fala assim, eu sinto muito, mas o lugar de vocês não é aqui. A graça nos levará até lá no dia. Só que não sabemos quem verdadeiramente poderá entrar no reino de Deus. Sabe assim? Então tem que acabar com isso, gente. É tudo tão claro. Jesus ele fala, a nova aliança no meu corpo e no meu sangue. No momento da ceia, e que o pessoal fala Santa Ceia, não é Santa Ceia, vai lá no original, é ceia, não fica inventando que é Santa Ceia, não tem nada de santa. Não tem nada de santa, é ceia do Senhor. Então vamos lá. Para você entender que esse negócio não tem nada de antiga aliança junto com o Novo Testamento e 10 mandamentos, com mandamento. Vamos parar com isso, gente, pelo amor de Jesus Cristo. Vamos parar de criar na mente aquilo que é pregado pelos teólogos e pelos seus pastores que você admira. Vai no Espírito Santo, busca discernimento. Olha só, vamos lá. 2 Coríntios capítulo 3. Eu vou ler ele até o último versículo dele. O ministério da nova aliança, olha só. Estamos começando outra vez a recomendar a nós mesmos? Ou será que temos necessidade, como alguns, de entregar cartas de recomendação para você ou pedi-las a vocês? Vocês são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês manifestam que são carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra. O que está falando aqui? Não é escrito como lá os 10 mandamentos, mas em tábuas de carne, isto é, nos nossos corações. E é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus.
Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Olha só, Paulo falando aqui. A nossa capacidade vem de Deus, ao qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, de um novo testamento. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Olha aí, a letra mata, o Espírito vivifica. O ministério da morte, gravado com letras em pedra, olha só, gente. Qual é o ministério da morte? O ministério dos 10 mandamentos. Aquilo que foi escrito em tábua de pedra. Está escrito aqui, gente. Vai lá. 2 Coríntios capítulo 3. Lê ele inteiro. Eu vou ler até de novo. Ó. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fixar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que fosse uma glória que estava desaparecendo. Olha só. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? O que Paulo está falando aqui? Moisés enganava o povo porque estava desaparecendo aquele ministério da antiga aliança. Estava vindo uma nova aliança, que era o ministério do Espírito, gente. O Espírito Santo, da vida com Jesus. Seguindo. Porque se o ministério da condenação teve glória, olha só. Se o ministério da condenação teve glória, qual é o ministério da condenação? A antiga aliança, o Velho Testamento. Dos 10 mandamentos, da lei. E muitas vezes Paulo fala aqui que a lei, ela imputava o que? Morte. Ela imputava castigo. E desde quando Deus Pai castiga? Em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Qual é o ministério da justiça? Da justiça de Deus. De Deus o Pai de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Pois, neste particular, o que era glorioso já não tem mais glória diante da glória atual, que é muito maior. Olha só, gente. Já não tem mais glória diante da glória atual. O que era glorioso não tem mais glória. O que é o atual? Jesus Cristo. A glória do Filho de Deus, que foi dado em morte de cruz por mim e por você. Está aqui. Olha só, vou ler de novo. Pois, neste particular, o que era glorioso já não tem mais glória diante da glória atual, que é muito maior. Porque se o que estava desaparecendo teve a sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Olha só, gente, o que estava desaparecendo? Nós vamos ver aqui. Tendo, pois, tal esperança, agimos com muita ousadia, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos no fim daquilo que estava desaparecendo. A minha Bíblia não é diferente da sua. Mesmo em várias outras versões, vai estar escrito desta forma. Vai estar escrito desta forma. Então, olha só. O 12. Tendo, pois, tal esperança, valeu muita confiança no falar. E não somos como Moisés, que colocava um véu sobre o rosto, para que os israelitas não fixassem os olhos no restante da glória que estava se dissipando. Não preciso falar nada, né? Qual a glória que estava se dissipando? Por que Moisés cobria com o véu e fazia com que o povo colocasse o véu? Para que ninguém pudesse ver aquilo que estava acabando. O que estava acabando? Os mandamentos, a lei. O Antigo Testamento que não é para nós. Olha só.
Mas a mente deles se endureceu. Como assim a mente deles se endureceu? Tipo os pastores e líderes de hoje, que não aceitam quando a gente fala do Novo Testamento e não admito isso, tá errado, tá na heresia, porque Deus é desde o Antigo Testamento até hoje, e fica falando de prosperidade, dízimo, oferta, dinheiro, isso, aquilo. Indignado, porque muitos hoje estão endurecidos. Pois até o dia de hoje, o mesmo véu, olha só, pois até o dia de hoje o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança. Não foi tirado, pois só em Cristo ele é removido. Olha só, gente. Pois só em Cristo ele é removido. 14, vou até ler na outra Bíblia aqui também, ó. Mas a mente deles tornou-se insensível, pois até hoje, quando ouvem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece e não lhes é retirado, pois somente em Cristo ele é removido. O que está querendo dizer aqui? Olha, com Jesus o véu se rasgou e vocês podem ver a verdade. Jesus é a luz que dissipa a treva, porque o pessoal está com o véu. Olha só, vamos fazer de conta que essa Bíblia é um véu. Ó, tá vendo? Eu não estou vendo vocês. Eu não estou conseguindo ver na minha frente. Não estou conseguindo ver nada, ó. Minha esposa tá lá no quarto, lá, eu pus aqui, eu não estou vendo ela. Ó, minha gatinha tá ali no sofá, eu não estou vendo ela. Agora eu tiro a Bíblia, eu tiro o véu. Uau! A luz! Meu Deus! Foi tirado o véu através de quem? De Jesus Cristo. Só em Cristo ele é removido. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aí você não vai ter mais o véu. Aí você vai conseguir ver a verdade. Mas enquanto você estiver usando o mesmo véu que Moisés põe, endurecido por não aceitar a verdade, você não vai ver Jesus. Não vai ver a luz. Vai ficar na treva. Mas, até hoje, quando Moisés é lido, olha só, até hoje quando Moisés é lido, até hoje quando se lê a Antiga Aliança, o véu está posto sobre o coração deles. Então, isso aqui é para você ficar sabendo que se ainda se vive a Antiga Aliança, não se vê a glória de Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo. Não se vê a luz que dissipa a treva. Você não consegue ver o caminho, a verdade e a vida que Jesus propôs, porque você está na treva. Você está na lei, nos mandamentos que desapareceram, mas que ainda persistem na mente e no coração daqueles que estão com o véu sobre o seu rosto, que não conseguiram ver Jesus Cristo. Olha só, gente, tá aqui, ó. Tô lendo em duas Bíblias de versões diferentes, com algumas palavras diferentes, dá na mesma coisa. Aí diz assim: quando, porém, alguém se converte ao Senhor, olha só, quando, porém, alguém se converte ao Senhor. O que é quando, porém, alguém se converte? Quando, por acaso, aquele povo que está ainda na antiga aliança se converte, tira o véu do seu rosto e começa a ver a luz que dissipa a treva, que é Jesus Cristo. E começa a olhar para o caminho, verdade e vida, é a nova aliança pelo sangue e o corpo de Jesus Cristo na ceia. Ora, este Senhor é o Espírito. Jesus Cristo é o Espírito. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Eu vou ler até de novo aqui, olha que bonito, olha. E todos nós, com o rosto descoberto, sem véu. Jesus é a luz que dissipa a treva e que tira o véu se rasgou. A gente não está mais antigo, não é mais Moisés. A gente não é o judeu, o povo israelita que está lá com o véu cobrindo e com o coração endurecido, certo? Estamos nós todos com o coração quebrantado para Jesus Cristo. Assumimos o não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Assumimos a palavra que fala, ó, aquele que quiser vir até mim, pegue a sua cruz e siga-me. Aí o véu, não tem mais véu. Aí tira o véu. Olha que bonito então quando fala aqui, ó. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados
de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Aí eu pergunto para vocês, tem mais alguma coisa que precisa ser dita? Aí o pessoal pega assim, mas em nome de Jesus Cristo. Cara, tá pregando lá Malaquias e tá falando em nome de Jesus. Jesus não tem nada a ver com aquela coisa lá. E, gente, se você ler aí que foi juntado o antigo 10 mandamentos com o Novo Testamento, tal, esquece. Lembra sempre naquilo que Jesus falou no seu último respiro e morte de cruz. Está consumado. E é nisso que eu acabei de ler para você. Não deixe o véu cobrir a sua visão. Deixe a luz indicar a direção que você tem que seguir, Jesus Cristo. O que eu estou falando aqui, mais uma vez quero deixar bem claro, não é o meu contexto humano, mas a sabedoria de Deus. Amém? Então eu quero deixar para você bem claro, líder, ou quem quer que seja, que ainda esteja com o véu sobre o rosto, com o coração endurecido, fazendo a leitura de Moisés no Antigo Testamento, achando que cabe para você, amém, continua. Mas eu tenho certeza que quando você deixar o véu cair e a luz de Jesus vir sobre você, você vai estar convertido e você vai ver como é muito melhor viver a nova aliança, o Novo Testamento em Jesus Cristo. E que não tem mais 10 mandamentos, e que não tem mais lei, vamos parar com isso. Chega de hipocrisia, chega de mentira. Tá aqui. Tá aqui. 2 Coríntios capítulo 3. Capítulo 3 todo. E se você quiser seguir em frente, você vai ver que tudo leva a um caminho só. Ao Novo Testamento, à nova aliança em Jesus Cristo. Amém? Então, se você verdadeiramente quer tomar posse de uma vida com Jesus, para de se enganar. Tira o véu do seu rosto. Pede para o Espírito Santo discernimento para você seguir. Não fica seguindo 10 mandamentos, pensando que 10 mandamentos juntou com não sei o que. Não, para com isso. Para de seguir teólogo e um monte de mestre da lei aí. Sai fora disso. Porque Jesus é um só. E Jesus ele deixou bem claro ainda. O verdadeiro Deus só foi manifesto através de mim. Ninguém nunca viu a Deus. Ninguém nunca falou com Deus como Moisés falou que falava com Deus. Mentira. Leia bem. E pede para o Espírito Santo discernimento. Para de falar bobagem. Assume uma postura de amor para com Jesus Cristo. Tenha uma vida, caminhe para a salvação. Amém? E é isso que eu tenho para dizer na noite de hoje. Agradeço a todos. Tenham um ótimo fim de sábado, um domingo maravilhoso. E a gente se vê na semana que vem, na terça-feira. E para você que não é inscrito no canal ainda, se você sentir no seu coração que você tem que se inscrever, amém. Agora, se você achar que eu estou na heresia, amém também. O que é importante para mim e para minha esposa é a nossa vida para com Jesus Cristo. E eu sei que para você também. Em nome de Jesus. Eu agradeço a sua cooperação, a sua colaboração em pregar o Evangelho. Porque eu já disse aqui, o significado da palavra evangélico é aquele que tem como obrigação pregar o Evangelho. Amém? Então Deus abençoe a todos, graça e paz e valeu.